Bom dia, Pai do Senhor. Quem vos fala é a missionária Nadir Albano. Hoje é dia 27 de julho de 2024. Estamos começando mais um momento, João 3,30, que ele cresça que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a palavra do Senhor, amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora eu entro na Tua presença santa, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Eu apresento lar, a família, o ministério, chamado, tudo que você tem confiado na minha pessoa. Eu te peço, Senhor Deus, continue me ajudando, me fortalecendo, continue segurando nas minhas mãos, Pai. Porque se o Senhor não estivesse segurando nas minhas mãos, eu não estaria aqui. Senhor, eu te peço também, visita aquele irmão, aquela irmã, aquele ouvinte que vai estar do outro lado ouvindo a meditação da palavra, Pai, que você possa estar alcançando, Pai, esta vida, entrando com socorro, com providência. Se tiver alguém desempregado, que você possa abrir a porta. Se tiver alguém enfermo, que você possa estar curando. Não sei, Pai, mas o Senhor sabe a necessidade de cada um. É que eu te peço neste dia, Senhor, visita, trabalha, guarda e cobre com teu sangue, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém, Jesus. Ai, Senhor, a palavra está hoje em Mateus 4, tá? A gente está na maratona de Mateus. Tem capítulos, igual os primeiros capítulos, né? De Mateus, ele é pequeno. Dá pra gente tá fazendo uma única live. Mas os demais já são maiores, né? Então a gente vai estar fazendo tipo de 2 vezes para não ficar tão cansativo o vídeo, tá bom? Porque para mim a palavra do Senhor não é cansativa, porque para mim eu amo pregar. Mas tem gente que não gosta de ouvir um vídeo de 1 hora e 15. Então assim, mas eu tenho certeza que não tem é, como você não se deliciar com a palavra do Senhor. Amém? Vamos lá? Mateus 4, a tentação de Jesus, diz assim: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador se aproximou dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte alta, na parte mais alta do templo, e lhe disse: Se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordem a seus anjos a seu respeito, e com as mãos ele o segurarão para que você não tropece com alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor seu Deus. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e lhe disse: Tudo isto te darei se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: Retira-se, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo deixou, os anjos vieram e o serviram. Amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa palavra que você colocou no meu coração neste dia, Pai, estamos em Mateus nessa maratona. Deus, que eu não fale aquilo que eu quero, mas que eu fale aquilo que o Senhor quer, que eu diminua, que o Senhor cresça, como diz já esse canal que se chama João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albano, amém? Então a gente vê que Jesus, após ele ser batizado ali no Rio Jordão por João, a palavra do Senhor diz que ele é levado ao deserto pelo próprio Espírito Santo de Deus para ser tentado. Mas por que dessa situação? Vamos entender. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Aí diz assim: O tentador aproximou-se dele e disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Então, o diabo, ele vem. O intuito dele é só tentar. E ele sabe que um pouquinho antes, no capítulo no batismo de Jesus, né, no capítulo 3, ali, 2, 3, a gente vê que quando João Batista, né, ele batiza Jesus aqui no capítulo 3, Jesus, a gente vê a Trindade, né, representando Jesus no batismo, a pomba corpórea em forma do Espírito Santo, e a voz de Deus dizendo assim: Este é meu filho amado em que eu me comprazo. Então o diabo, né, quando o Espírito Santo de Deus leva Jesus para o deserto, o diabo ele já vai tentar Jesus naquilo que Deus falando, já tentando como eu posso dizer assim, contestar, dizer que é mentira aquilo que Deus falou. Ele diz assim: o tentador aproximou-se dele e disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Então, se és, mas se Deus acabou de falar que ele era o filho amado dele,
Mas o diabo, ele quer o quê? Ele quer simplesmente, toda vez, tentar abortar os planos de Deus, né, nas nossas vidas, porque Jesus estava cumprindo, né, a palavra. Então, assim, o diabo queria o quê? Simplesmente abortar. Então, a gente vê que o tentador, ele vem tentar Jesus, e diz aqui no 4, Jesus responde a ele assim, ó. E Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, né? Então, ele tá dizendo ele tá dizendo assim, ó, eu estou sendo tentado por Satanás, sim, mas eu estou vencendo na palavra de Deus, porque a palavra do meu pai, ela diz, né, que a sua palavra, ela tem total credibilidade. Então, se a palavra de Deus tem credibilidade e o próprio Jesus é a palavra, então Jesus, ele tem que vencer o Satanás pela palavra. Então, a gente vê também que a tentação de Jesus, né, foi o início do seu ministério, né? Ali, quando Jesus foi levado para o deserto, ele foi tentado, né, para começar o seu ministério, fazer assim, eu venci Satanás. Você tá entendendo, Satanás? Você já perdeu. Então, a gente vê também que ali começa a missão de Jesus. Jesus, sendo o próprio Deus, ele poderia usar o seu poder sobrenatural, mas não, ele foi tentado, porque ele sendo 100% Deus, 100% homem, ele foi tentado, mas ele não tinha pecado, né? Então ele foi levado pelo próprio Espírito. Mas assim, a Trindade trabalhando junto para mostrar a Satanás, você está derrotado. No nome do meu filho mais você já está derrotado. Eu falei que nasceria o filho daquele que pisaria a cabeça da serpente, então tá dito. Então a gente vê ali que então Jesus, ele vai e assim ele é encorajado a derrotar Satanás, né? Então a gente vê que ali Satanás, ele é frustrado na sua primeira tentativa de querer que Jesus caia em tentação. Mas por quê? Porque o diabo, ele já é um derrotado, né? Porque ele foi criado por Deus e ele quer guerrear com quem o criou, com o próprio Deus, não tem como, né? Então Satanás, ele já é um derrotado. A gente vê que no 5 diz assim, então o diabo levou uma cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e disse, se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem a seus anjos a seu respeito e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Então o diabo, ele vai estar sempre usando de artimanha, né? Fazendo como? Distorcendo a palavra de Deus, né? Então, mas Jesus lhe respondeu mais uma vez, né? Olha Jesus, né? Sendo o próprio Deus. E Jesus lhe respondeu. Também está escrito, não ponha à prova o Senhor teu Deus, né? Então, Satanás, você está mandando eu me jogar aqui? Eu estou falando com o próprio Deus. Então, você está tentando colocar em dúvida aquilo que meu pai já falou, aquilo que a gente já está posto, você já é um derrotado. Então, o diabo, ele fica o quê? Ele fica furioso, né? Porque todas as vezes que ele tenta persuadir Jesus, ele não consegue. Porque ele sabendo que se ele persuade Jesus ali, na tentação que o próprio Espírito levou Jesus para o deserto, ele aborta todos os planos de Deus para a humanidade, né? Mas ali Jesus o derrota pela palavra, né? E a gente vê que Jesus, ele poderia fazer o milagre, mas não. Ele continuou sendo obediente, né? Porque Jesus, quer dizer, ele não tinha no seu íntimo nenhuma inclinação para o pecado. Ele não tinha inclinação nenhuma para o pecado ou desejo para pecar, né? Então, isso, Satanás, ele é, assim, desbancado, né? Ele cai do salto, né? Então, como Jesus não tinha nenhuma inclinação para pecar, e como ele era Deus, de nenhum modo ele pecou. Então, o diabo ficou envergonhado, né? E Jesus não pecou nem por ações e nem por palavra, ou quer ainda por desejo íntimo, porque ele era o próprio Deus, né? E mesmo assim, sendo tentado, Jesus, ele foi assim, 100% Deus e 100% homem. Ele arrebentou o diabo, né? Ele passou por cima de todas as tentações, né? Ele passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Ele lá resistindo. Então, o tentador, ele sempre vai oferecer o quê? Oportunidades para Jesus pecar, né? O diabo, ele vai oferecer oportunidade para Jesus pecar. Mas Jesus derrotou Satanás mediante o uso da palavra, o uso da espada do Espírito, né? Que é a palavra de Deus. Então, Satanás, ele foi derrotado ali e não teve jeito para ele. Ele tentou, mas não conseguiu. E a gente vê que no 8 aqui, a gente vê também, né? Que
Ai, como eu posso dizer? Que a resposta do diabo era sempre contra aquilo que Deus já havia falado. E a gente vê também que Jesus, quando ele foi levado para o deserto, a gente lembra também que Moisés conduziu o povo durante 40 anos no deserto, ok? 40 anos, para pôr o povo à prova, né? Jesus, né, Moisés ali conduziu o povo 40 anos no deserto, ok? Durante 40 anos, para quê? Porque Deus, ele queria humilhar o povo para pôr à prova a fim de reconhecer as intenções do coração, se iria obedecer os seus mandamentos ou não. Você tá entendendo? E Jesus foi a mesma coisa, Jesus ficou 40 dias com fome e jejum, né? Sendo 100% homem, 100% Deus, ele vencia Satanás pela palavra, né? Então a gente vê aqui, ó, Moisés, 40 anos no deserto, e Jesus, né? Então assim, mas só que o povo do deserto, os 40 dias, os 40 anos no deserto, o povo murmurou, a maioria deles morreram, né? A gente vê que só aqueles de 19 anos para baixo foi que entraram, né, na terra prometida. E a gente vê ali, né, que isso acontecendo no ministério de Jesus, né? O início do ministério de Jesus também teve esse teste, né, semelhantemente do deserto, para ver, né, onde é que estava o coração de Jesus, né? Mas Jesus, sendo 100% Deus, estava firmado na rocha. E o povo ali, quando foi levado ao deserto ali por Moisés, né, que Deus queria humilhar o coração dele, porque aquele povo não aguentou, gente. O povo preferia comer pepino e cebola no deserto. No deserto não, sendo escravo de Faraó, né, no Egito, então é muito complicado. O ser humano é complicado, então Deus quis mostrar que Jesus, ele não era um homem pecador como nós, né, como o povo lá foi, o pessoal, os israelitas, os israelitas foram. Então a gente vê que aí quando Jesus fala com o diabo assim, Jesus respondeu, também está escrito, não põe à prova o Senhor teu Deus. E aí diz aqui no 8 assim, depois o diabo levou um monte alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo. E o Senhor respondeu e lhe disse, tudo isso te darei se prostrares e me adorares. Então, detalhe, Jesus diz assim, Jesus lhe respondeu, retira-te, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor teu Deus e só a ele preste culto. Pronto, né? Então o diabo deixou e os anjos vieram e o serviram. Então, igreja, a gente vê que o diabo, ele sempre ele é ousado, né? Ele é o acusador. Ele tá ali para acusar, né? Ele tava ali para acusar, porque esse é o Aranda Sou de Coma, Nairamanda Sai. Esse é o papel do diabo, sempre acusar, né? Ele quer destruir a imagem de Deus, colocando Deus como ruim, Deus como aquele que não liga, Deus que não se importa com os seus, né? Sempre tentando expor, né? Deus, né? Dizer que Deus é ruim, que ele é bom, né? Tem até uma série aí que chama Lúcifer, né? Esse dia minha filha estava assistindo, eu já até assisti também, né? Eu assisti essa série, estou contando que eu assisti. E nessa série, Lúcifer, acho que assisti já tem uns 3 anos atrás. Faz um tempão já. E essa série, eu assisti, e ali, o diabo, ele se faz como amigo de Deus nessa série, Lúcifer. E ele se faz de bonzinho, sabe? Então, esse é o papel do diabo, sabe? Querer acusar Deus. Nessa série, igreja, ele, assim, ele é bonzinho. Ai, ele fala assim, Deus, por que você tá fazendo isso com fulano? Tipo assim, sabe? Como se ele fosse bonzinho e Deus fosse mal. É terrível, né? É o espírito do engano atuando, né? Então, a gente tem que prestar muito cuidado nessas coisas, né? E ainda era importante que Jesus fosse testado, sim. Porque se Jesus não fosse testado e tentado, né, como ocorreu com Israel, né, e também a fim de se tornar sumo sacerdote misericordioso para comigo e com você. Então Jesus, ele veio mostrar que ele era capaz, né, de nos socorrer. E ele mostrou, e ele passou por cima. Então, assim, isso é algo maravilhoso, né? Então, assim, e Jesus se tornou o quê? Se tornou exemplo. Jesus se tornou exemplo para mim, para você, que a gente pode vencer sim as tentações no nome de Jesus, na palavra, né? Na espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é na palavra. Satanás, eu te repreendo em nome de Jesus. Hoje de manhã mesmo eu estava orando, tive uma luta espiritual, e o sangue de Jesus te repreende, Satanás. É no nome, é no sangue. Esse negócio, ai, tá brindado, sangue. Não, não tem brindagem de sangue. É o sangue, é o nome de Jesus e o sangue de Jesus. A palavra do Senhor não diz que o sangue dele nos blinda, né? O sangue de Jesus nos cobre, nos repreende. O nome de Jesus repreende todo mal. O sangue de Jesus nos cobre.
A gente não precisa de... Não, gente, é umas palavreadas que não sei, pelo amor de Deus, né? Ai, que brinda, que brinda. O sangue de Jesus repreende todo o mal. O sangue de Jesus nos limpa de todo o nome de Jesus. E é no nome, e é no sangue de Jesus. Não tem outra igreja. Não vê que esse movimento estranho aí que não dá, né? É muito movimento, né? Muita modernidade. A modernidade que eu gosto é a tecnologia para pregar a palavra. Mas de resto da palavra, eu não gosto, não. Né? A gente vê que Jesus também, se ele tivesse feito milagres, ele poderia ter muitos seguidores, mas Jesus nunca fez milagre, né? Então, seguidores de Jesus, ele poderia ganhar referente aos milagres, magia, mas não, ele foi Deus, 100% Deus, 100% homem. A gente vê aqui também, né, que esses 40 dias e 40 noites que Jesus passou no deserto, relembra as experiências de Moisés, como eu falei com vocês, né, e na tentação, e nos testes, né. E a gente vê também que o diabo, o acusador, o caluniador, que são os vários nomes dele, ele tá o quê? É o arqui-inimigo de Deus. Ele é o arqui-inimigo de Deus, né? E o líder das hostes das trevas. Ele é a igreja. Ele é sim, ele lidera. A profissão de Satanás é liderar as trevas, tá? Para perturbar, levantar pessoas para perseguir, principalmente aqueles que estão tentando servir a Deus. Ele levanta pessoas para perseguir, para caluniar, para desanimar, para destruir, para fazer de tudo para acabar com a gente. Mas a gente tem que manter firme no Senhor, né? E ele diz aqui assim também, ele sempre vai no sentido assim, tu és filho de Deus, né? Então assim, e assim Jesus, né? Ele derrotou Satanás pela palavra. O diabo, ele sempre está lançando dúvida quanto à filiação de Cristo, né? Lançando dúvida, assim, duvidando, tipo assim, ai, será se é Jesus? Não, mas Jesus, ele sabia quem ele era, 100% Deus, 100% homem, né? Então o diabo, ele foi derrotado. A gente vê também que no deserto ali, Deus, ele mandou para os israelitas o maná todos os dias, né? Chegava o maná de um modo sobrenatural. No entanto, que Deus falou assim, ó, vocês não guardam, porque se você guardar para o outro dia, eles vão embolorar, vai criar mofo, vai criar bicho. Mas o que acontecia? Tinha alguns gananciosos que ainda guardavam o maná, e quando eles iam ver, tava mofado, tava lá cheio de bicho, todo estragado. Por quê? Deus, ele queria que eles dependessem do alimento deles diariamente, né? Então, o que Deus, ele quer de mim, de você? Deus, ele quer também que eu e você venha depender de Deus, sabe? Quanto à alimentação, quanto ao alimento sobrenatural, que é pela fé em Jesus Cristo, né? Porque né, a gente tem que depender de Deus, depender de Jesus, o sustento. O nosso sustento vem do Senhor, tá? O nosso sustento vem do Senhor, que fez os céus e a terra, de mais ninguém. A gente vê aqui no 4, 5, que diz bem assim, né? Que quando Jesus, ele foi levado lá no alto pináculo, né? Ele foi construído ali, foi reformado por Herodes. A gente falou ali que Herodes fez, tal, porque ele queria impressionar os judeus. A gente, no comecinho ali, né, de Mateus, a gente leu sobre isso, né? Então a gente vê que Satanás, ele faz o quê? Ele quer mostrar que ele tem poder. Ele não tem poder, ele usou Herodes. Herodes foi usado, né? Não, Herodes, ele foi usado para matar as crianças, ele foi usado para matar sua esposa, seus filhos. E Herodes, ele foi usado para fazer o pináculo onde Satanás, né? Essa plataforma onde Jesus, ele queria no alto pórtico ali para colocar. Ele conseguiu com Herodes, né? O maldoso, mas não com Jesus, que é o próprio Deus. A gente vê aqui também que agora Jesus começa a pregar. Aí começa o ministério de Jesus. Então, assim, quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galileia. Ah, João foi preso? Ele voltou. Aí disse assim, saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zabulon, Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. Aí diz assim, ai, Senhor da glória. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo vivia nas trevas, viu uma grande luz sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Então, a gente vê que Jesus e João Batista, ele começou na mesma pregação, né? Oh, aleluia, arrependam-se, porque sem arrependimento ninguém verá Deus. Igreja, não tem como, sabe? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Sobre isso. Porque as pessoas, elas acham que servir a Deus não precisa ter arrependimento, né?
Ai, Deus só quer o meu coração. Sim, realmente, Deus, ele quer o teu coração. Mas ele quer o seu coração por inteiro. Não aquele coração assim, ai, hoje eu vou fazer isso, eu vou mentir, eu vou roubar, eu vou enganar. Ai, mas Deus conhece o meu coração. Ai, você tem inveja do irmão, você pensa, ai, mas Deus conhece o meu coração. Gente, é muito mais que isso, porque a gente vê lá em Hebreus 14 que Deus, ele esquadrinha o coração do homem, né? Não sei se é 13 ou 4, 14 ou 3, 14. Então, assim, a palavra do Senhor é mais penetrante que espada de dois gumes, né? Então, assim, Deus, ele conhece, né? Então, não adianta a gente querer enganar a Deus, né? E a gente vê que daí começa, né, o ministério de Jesus. E a gente vê que o ministério de Jesus, ele começa com a parte de arrependimento, igual João Batista. Arrependei-vos, raça de víbora, que é chegado, né? Então, sem arrependimento, não tem como você servir Jesus, né? Porque é um ato público de... Quando você se arrepende, você deixa o seu mau caminho. Então, eu não posso dizer que eu estou arrependida e continuar com as minhas práticas erradas, né? Não é só uma mudança de dentro para fora, assim de fora somente, né? Física, seria... É uma mudança... Ai, como eu posso dizer? É uma tristeza, é um nojo pelo pecado, é uma repulsa em saber que você pecou, em saber que se pecar você vai desagradar a Deus. Então, isso é arrepender-se. Então, a gente tem que ter esse arrependimento. Porque, como eu posso dizer? Porque as coisas de Deus, ele tem que resultar numa mudança, né? De ações morais. Porque nós temos um Deus que segue uma ética. O céu, igreja, o céu, ele é tomado à força. Nós temos uma ética moral, né? Então, assim, nós não somos qualquer um, tá? Nós não somos qualquer um. O diabo que é qualquer um perdido. Nós somos filhos do Deus vivo. Então, a gente tem que seguir a Deus, porque Deus, ele tem ética, tem os padrões morais dele a ser seguido por mim e por você. E ele vem mais e diz assim, Jesus chama os primeiros discípulos. E diz assim, andando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus disse o quê? E disse Jesus, sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. E eles estavam num barco com seu pai, Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou, e eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, seguiram. Então, quando Jesus, ele chama, a gente não tem tempo de falar, eu vou lavar a rede, eu vou botar a rede. Não, você tem que largar tudo. Igreja, não é fácil, né? As redes, né? Recolher, tirar. Então, não dá. A gente tem que largar tudo e correr, né? Porque ser pescador de homem não tem preço, igreja, sabe? A evangelização, ela tem que estar no íntimo de Jesus, né? E ela tem que estar no meu e no seu íntimo também. A evangelização é chamado. Chamado por Deus. Deixa eu marcar aqui assim. Quando Deus me chamou para o ministério, eu vou falar, gente, eu demorei muito para aceitar. Nossa, eu parei de trabalhar e tudo, ia buscar, mas eu demorei muito, né? Então, para largar, então 14 anos, né? 14 anos que eu tô assim, bem dizer, já na obra, né? Sem trabalhar. Então, você tem que largar e não olhar para trás. No começo eu olhava, chorava, ai, Senhor, Deus falou, segue que você vai ganhar mais comigo do que com o mundo. Eu tenho um chamado com você, né? Não vai faltar. E se passaram 14 anos na igreja, falar que faltou arroz e feijão, nunca faltou. Nunca faltou o pão, né? Graças a Deus, Deus nunca deixou faltar o pão aqui em casa, né? Maneira de falar. Se não tem pão, tem bolacha. No bolacha tem bolo. Se não tem pão, tem cuscuz. Se não tem cuscuz, tem bisnaguinha. Se não tem bisnaguinha, tem pão. Mas nunca faltou. Graças a Deus, igreja, nunca faltou, né? Então, assim, eu posso falar isso de boca cheia, que é verdade. Se eu falar que faltou, eu tô mentindo. Nunca faltou pão. Deus sempre enviou alimento. É igual esses dias, né? Eu fui com meu esposo sábado e fomos levar as crianças lá
na sede lá da Deus é Amor, que eu gosto de ir, tava tendo o culto das crianças, que era o Conto do Tesouro, a EBF, né? Escola Bíblica de Férias. E aí eu falei com meu esposo, como no domingo a gente ia fazer, ontem a gente fez, no domingo, né? E a gente ia fazer 23 anos de casado, falei, vou levar ele no Mercado da Lava pra gente comer, com as crianças, e de lá a gente já vai. Aí eu peguei o carro, a gente foi pra consagração aí com os dois menores, né? E aí peguei e fui pro serviço dele, peguei ele lá na Vila Maria, que ele tá fazendo um bico. Aí peguei ele na Vila Maria e fomos lá pra sede mundial da Deus e Amor, lá no Glicério. Aí deixamos o carro lá e fomos andando pro mercado municipal ali, pensando que era perto. E fomos andando. Tudo bem, chegamos. Igreja muito morador de rua, é muito triste. E chegamos lá e fomos almoçar, procuramos um lugar, o almoço caríssimo, pra gente que não tem condições, né? Aí achei um lugar e fui almoçar. A gente falou, então vamos almoçar aqui. Vai começar um pastelzinho desse tamanhozinho, R$ 15. Ok. Aí pedimos 2 pastéis, as crianças pegaram. Gente, tudo muito caro. Uma coca, R$ 8. Aí pedimos um almoço, né, que servia 2. E eu como frango e ele carne, eu não como carne. Eu sei que deu, era 50 e pouco. E o arroz veio, igreja. Nossa, um arroz mole. Eu falei, gente, na minha casa eu como prato fino. Eu comia camil. Mas o camil, pra mim, começou a ficar mole. Eu não tava acertando mais fazer. Eu passei a usar o prato fino. Eu falei, gente, eu falei com ela, eu falei, Renata, a gente come prato fino em casa. A gente tá pagando R$ 60 pra comer um arroz embolado, né? Mas tudo bem, passou. Então a gente vê que às vezes a gente vai comer dos lugares, nem todos os lugares servem uma comida boa. E aquela comida não foi boa. Foi cara, a comida foi cara e não foi boa. Resumindo, deu mais de 100 e poucos reais. Não foi uma comida boa, né? Até meu menino falou assim, ai mãe, a batatinha era gostosa. Meu filho gostou da batata. E o pastel também tava gostoso. Mas a comida não tava. Não tava ruim, mas não era uma comida. Eu pago aqui perto da minha casa R$ 12 uma comida maravilhosa com churrasquinho. Que olha, que a gente come assim. Então, igreja, a gente vê, né, que nem todos os lugares tem uma comida boa, saborosa, que você vai sair satisfeito. Então, o que eu quero dizer para vocês? Procure aonde a palavra do Senhor é pregada. Porque Jesus, ele chamou discípulos, pessoas para pregar a palavra. E a gente precisa de palavra, né? Então, assim, eu sou muito grata. Eu sou de um ministério, mas eu gosto muito de na Deus e Amor. E a Deus e Amor tem palavra, né? Então, assim, eu posso falar, porque tem, né? Meu pai era de lá, tem palavra, tem libertação, tem louvor, não tem muita ostentação. Eu gosto de lugar humilde, sabe? Porque a gente é humilde, né? E a gente gosta de lugar humilde. E esse restaurante que eu fui era toda ostentação, assim, sabe? Era até de um famoso, não vou nem falar, né? Era de um famoso e tal. E a comida era um horror. A comida, não falar é horrorosa, né? Mas também não era boa, né? Não era boa de verdade, né? Às vezes só tem nome, mas a comida não é boa, ok? Preste atenção. Vamos lá. Jesus ensina o povo e cura os doentes. Aí começou o ministério de Jesus, você sabe, né? Depois que ele foi levado ao deserto, começou o seu ministério. Jesus foi por toda a Galileia ensinando. Aqui, ó. Jesus foi por toda a Galileia ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todos os enfermos e doenças entre o povo. Aí o que acontece? A notícia corre e diz assim: a notícia sobre ele se espalharam por toda a Síria e o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo vários males e tormentos, endemoniados, epiléticos, paralíticos, e ele o curou. Detalhe: grandes multidões o seguiam, vindo da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da região do outro lado do Jordão. Então, Jesus, aliás, não tinha nem como esconder, né? Que é o próprio Deus, o próprio milagre em pessoa andando, né? E aí explodiu, né? Explodiu ali, né? O que Jesus falava, e tremendo foi o ministério de Jesus, né? E começa esse ministério maravilhoso, maravilhoso, né? E isso porque os gregos, né? Eles tinham os melhores médicos ali na antiguidade, né? Mas Jesus era o médico, ele era e ele é, né? Ele é tudo na tua vida. Então, ele é o médico dos médicos, né? E a gente vê que eles iam ali, né, para ser curado, né? Então, assim, mesmo tendo os melhores médicos ali, né, que provinha dos gregos. E a gente vê que as cidades ali, né, onde Jesus estava ali, ficava
estendia-se ao norte do Mar da Galileia. Então é muita coisa, né? Eu não gosto, na realidade, não gosto muito desses detalhinhos. Eu prefiro mais pregar a palavra em si. E a gente vê que começa o ministério de Jesus e muitos são curados, enfermos são curados e muitos são libertos para honra e glória de Jesus. E continuaremos, né? Amanhã, a bem-aventurança. Deus abençoe e fica na paz.